charme do litoral de São Paulo, olha. O protesto já de hoje veio até Peruíbe, cidade litorânea que fica a aproximadamente 140 quilômetros de São Paulo. E aí, me fala, qual o problema aqui na cidade? Nós estamos diante do Parque da Cidade, o parque que foi inaugurado com grande pompa 3 dias antes da eleição de 2012. Vendo de fora, se não tivesse aquela grade ali que tá fora, eu diria que esse local até tá bom, ou eu tô errado? Aparentemente ele está bem, só que dentro nós podemos ver todos os chuveiros foram roubados, extintor de incêndio roubado, a iluminação das quadras e da piscina foi roubado. O sistema de filtragem da piscina olímpica, com aquecimento, foi todo roubado. O que não conseguiu ser roubado foi depredado. Inclusive aqui, pela denúncias aqui dos moradores aqui do bairro, local à noite, que serve para consumo de droga, para prostituição, no mínimo, se contar apenas o dinheiro que foi a dotação da construção, 3,5 milhões jogados no lixo. Qual é a importância de ter um lugar desse tamanho, dessa complexidade aqui pro local? O bairro não tem infraestrutura nenhuma que você pode ver. As ruas são todas de terra, são poucas iluminações que tem. Tem muitos garotos que poderiam estar se beneficiando disso. Enfim, qualidade de vida, saúde. Quem é do esporte sabe que é muito triste ver a situação desse parque da cidade como está. Um parque que tem uma piscina olímpica com 8 raias, um parque que tem uma quadra de futebol de salão coberta, um parque que tem uma área de caminhada e que deveria estar arborizado, e hoje está aqui abandonado. Uma inauguração, há 3 dias de uma eleição, né, onde a ex-prefeita Milena Bargieri alugou um gerador para ter luz. Não tem iluminação, não tem nada dentro? Não tem nada, porque a obra não foi concluída. Você disse que a prefeita esteve aqui, então. Ela nunca mais voltou para esse lugar, então? Não, porque mesmo esse esforço concentrado de inauguração não foi suficiente para reelegê-la. E a que ganhou a eleição, que é a atual prefeita Ana Preto, ela talvez nem saiba que existe isso aqui. O bagulho é louco e o processo é lento. O bagulho está muito louco aqui, você vai ver lá dentro. O processo é lentíssimo. Essa aqui é a entrada principal para o ginásio, só que o Plínio quer porque quer mostrar uma outra entrada alternativa, não é isso? É a entrada que está sendo usada pelas pessoas que atualmente frequentam esse centro esportivo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada, porque se ele faz questão, vocês ali ver também. Vamos lá. A gente está no fundo do ginásio, é isso? Nós estamos pela rua do fundo. Essa foi a entrada alternativa, ou seja, aquela parte de lá foi usada apenas no dia do comício da inauguração. E a partir daí os usuários, e aí literalmente usuários, passaram a entrar por esse acesso aqui, que é o que nós vamos ver agora. Eu não vou usar maconha não, eu vou entrar por aqui, tá? Vamos lá. Essa caixa d'água aqui, ela funciona? Isso aqui é todo um cenário que foi montado para o dia da inauguração e depois foi tudo arrancado fora. A gente tá vendo que o mato aqui ele tá até que ok, assim. A prefeitura vem para mostrar que tá tudo bem, para dar uma parada geral. Sempre que a gente tenta fazer alguma coisa para que essa obra seja recuperada e o dinheiro público não seja totalmente desperdiçado, a prefeitura vem aqui e, como diz na gíria, passa um pano. Bom, vamos entrar lá então. Praticamente a primeira coisa que a gente vê quando a gente entra por ali é isso aqui. O que é esse vão com essa escada? Isso aqui é o local de acesso para manutenção das bombas, né? Faz um funcionamento da piscina, mas o que nós vemos ali são as calhas de iluminação lá dentro da água, o material que a gente vê ali, a tampa da parte elétrica também, enfim, virou um depósito. Do jeito que está, deve estar cheio de bicho aí também, né? Olha só em cima do que a gente está. Blocos dos banheiros, né, para ficar mais privativo, né? E aqui tinha um total de 36 chuveiros, né? Uma marca boa, pesquisei, estava mais ou menos uns R$455 cada chuveiro. E quando foi colocado aqui, foi deixado tudo aberto. Que eu acho que só reflete exatamente o total descaso. Porque para chegar numa situação dessa, não se quebrou isso aqui em poucas horas, se quebrou durante alguns meses, durante muitos dias. Até nas caixas de luz não tem nada, né? Nenhum tipo de fio, nem nada que faça ali. E aqui estava totalmente instalado. Os 36 chuveiros, todas as luminárias.
A quadra tem que estar ok, mas não tem trave, não tem alguns acessórios que deveriam ter por ser uma quadra poliesportiva, né? Existia uma rede de proteção aqui para que a bola chutada não atingisse o público. As duas traves existiam aqui também, a quadra estava montada. Tanto que 10 dias depois da inauguração, foi realizado um evento, tem até imagens disso que saiu na imprensa, um evento de ginástica rítmica. Depois desse evento, depois do fechamento, transformou nisso. O que a gente vê ali de marca de bola na parede chutada, né? Mas praticando não de uma maneira que poderia levar eles a algum lugar, né? Eles vêm aqui por uma iniciativa deles, poderia ter um professor de educação física, poderia ter a orientação necessária, poderia ser montada a escolinha. O que deveria acontecer é o que não acontece. Bom, a gente tem uma piscina semi-olímpica aqui atrás da gente, que não é uma piscina, é um centro de larvas da cidade, não é isso? Piscina de 25 metros, oficial. Esse espaço, se tivesse sido iniciado o trabalho há 2 anos atrás, em 2012, ele poderia estar revelando algum atleta para os Jogos Olímpicos daqui a 2 anos. Nós deveríamos ter hoje aqui uma frequência de cerca de 2.000 pessoas, de todas as idades. Esse era o planejamento para aqui. Infelizmente, essa questão de guerra política, essa questão de mau uso do dinheiro público, essa questão de desvio, acaba nisso aqui. Eu entrei com uma representação no Ministério Público em abril, eu tive resposta que foi notificada à Prefeitura. Eles tinham 10 dias para estar respondendo. Até agora, nenhuma oposição. Nada, nem prefeito, nem secretário de esporte, nada? Nada. Imagina que eles não tenham respondido isso por quê? Por falta de conhecimento do lugar? Principalmente por questão política, né? Então, você repara que alguns vereadores são favoráveis, outros são contras e para entrar em pauta da Câmara demora um pouquinho e fica nesse jogo de empurra-empurra, né? Quando isso aqui foi inaugurado, Plínio, toda a documentação estava ok, não? A BITS e tudo mais? Não consta nenhum documento oficial de alvará, de ABITS, alvará de bombeiros, não consta nenhum em nenhum órgão oficial. Aqui não tem energia elétrica. Foi alugado um gerador para o dia da inauguração, que se deu no dia 4 de outubro de 2012. A eleição foi dia 7 de outubro e dia 8 de outubro o gerador foi embora e o parque ficou abandonado como está até hoje. Bom, então é dessa forma, a gente entrando pelos fundos, saindo pela frente, que a gente vai até a prefeitura. Espero que eles deixem a gente entrar pela porta da frente, afinal lá é a casa do povo. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. A prefeita não está, não podemos falar com ela, então o secretário de gabinete vai nos receber. Tomara que ele consiga resolver esse problema, né? Porque realmente está feio o negócio lá. Vamos lá. Vem, opa, e aí? Boa tarde. Não é? Estou aqui com o chefe de gabinete da cidade de Peruíbe. A prefeita não se encontra aí. A prefeita no compromisso em São Paulo. Eu queria saber o seguinte, a gente que veio aqui para falar do ginásio, que é uma obra de 3 milhões aproximadamente, e está largado as traças lá. Pra você ter uma ideia, isso aqui talvez seja as coisas que... Pode pegar, viu? Talvez sejam as coisas que mais de valor tem lá, porque o resto é pior do que isso aqui. Isso aqui talvez dê para fazer alguma coisa, revender, passar no mercado negro, de repente consegue uns R$3. Do resto lá, dá para jogar tudo fora. A pergunta é, mesmo sendo de uma outra gestão, como é que a prefeitura deixa chegar num estado desse? Faz 2 anos que o lugar está lá, né? A questão do Parque da Cidade, ele foi inaugurado oficiosamente na administração anterior, mas a obra não havia sido entregue pela empresa. Então nós travamos uma batalha o ano passado inteiro para que a empresa assumisse a responsabilidade que ela tinha. No final do ano passado, nós rescindimos o contrato com a empresa. Já estamos trabalhando numa nova licitação. A gente sabe, reconhece os problemas que estão acontecendo ali. Chamamos guardas municipais do concurso para deixar um guarda lá para não ter problema com a piscina, não ter problema, não ter mais vandalismo no local. E por que esse guarda não está lá agora, por exemplo? Esse guarda não está lá porque o município tem vários próprios municipais. Então, a quantidade de guardas que nós temos ainda não é suficiente. Judicialmente, a coisa já está certa. A empresa já passou para vocês o lugar todo. O que precisa ser feito a partir de agora, então? Esse planilhamento está sendo feito pela Secretaria de Obras para levantar os prejuízos que foram causados através dessas ações de vandalismo. É bom ressaltar que as ações de vandalismo foram feitas no ano passado, quando a obra ainda era responsabilidade da empresa. Ou seja, a Prefeitura vai cobrar da empresa a responsabilização pelos danos que foram causados no local. Estimativa do prejuízo? Prejuízo hoje é em torno de R$500 mil. 500 mil? 500 mil. Qual é o nome da empresa?
Termac. Inclusive é uma empresa que teve problemas com outras obras na cidade. O fórum aqui na frente da prefeitura também foi abandonado. Nós tivemos que licitar novamente o fórum e agora você vê que ele está em pleno vapor. Outra reclamação também é a quantidade de água que tem naquela piscina, que está parada realmente, está toda suja, dá para ver que não foi feita nunca uma limpeza ali. Inclusive foco de dengue pode ser que exista ali. Como que a prefeitura pode resolver isso? A piscina ela não pode ser esvaziada sob pena de arrebentar. Existe uma questão técnica que não pode ser esvaziada. Então, a nossa ideia é, a partir do momento que nós tivermos efetivamente um guarda municipal trabalhando e a gente não tenha mais problemas de vandalismo, que a gente faça adequadamente a limpeza daquele local. Tirando todas as questões técnicas e burocráticas e tudo mais, sendo otimistas ou melhor, realistas, vai, até quando vocês esperam resolver esse problema? Eu vou falar para você, para sem medo de errar, que até o dia 30 de maio do ano que vem nós teremos aquele local aberto à população. Compromisso? Compromisso. Compromisso, então. Muito obrigado. Esqueci de dar mais uma introdução aqui. Se eu conseguir ajudar lá no fechamento da obra. Parabéns aos cidadãos de Peruíbe, hein? Parabéns a vocês aí, cidadãos de Peruíbe. E é bom lembrar o seguinte, foi inaugurada essa bagaça fedida 3 dias antes da eleição. A eleição vem chegando aí, fica de olho, gente, em propaganda enganosa de candidato que faz aquela maquiagem e depois não tem mais nada depois da eleição. Vamos ficar de olho nessa daí. Exatamente. Se você tiver um problemão aí onde você mora e quer a nossa ajuda, mande um e-mail pra gente, protestejá@band.com.br. Dani Calabresa, vamos falar de sexo.